Olá, nós conversamos hoje com Oswaldo Carlos Van Leuven. O assunto é um dos seus proeminentes filhos, o Jornal Informativo do Vale, que completa 45 anos, dia 8 de maio de 2015. Nessa entrevista, os editores deste jornal, Emílio Rota, editor-chefe, Luciane Schberger Ferreira, editora de pauta, e Márcio Souza, editor executivo. Nós começamos já essa entrevista perguntando, não pelo jornal, na verdade, mas pelo Oswaldo Carlos, que no último dia 23 de abril completou 85 anos. Como o senhor chega aos 85 anos? Até agora, muito bem. E se vocês forem bonzinhos comigo aqui, vai continuar muito bem. Senão, eu não sei o que vai acontecer. Nesses 45 anos de jornal, qual é a sua maior realização? Ter chegado aqui. E como o senhor vê o jornalismo hoje em comparação ao jornalismo de 1970, quando o senhor iniciou essa empresa? O progresso no jornalismo, pelo menos onde eu trabalhei, no lugar que eu trabalhei, foi muito grande. Eu, quando olho o nosso começo, como nós trabalhávamos, o que nós fazíamos, aquela pressão da comunidade em cima do jornal, os jornalistas eram olhados sempre como inimigos de todo mundo, né, quando eles falavam a verdade. Quando eles não falavam a verdade, daí eles gostavam bastante. Não era fácil. Foi muito, muito, muito complicado. No rádio era uma curiosidade incrível. E no jornal era uma fiscalização maior ainda. E o que mais lhe surpreende no jornalismo de hoje, seu Oswaldo? A qualidade dos nossos profissionais. Eu, às vezes, me surpreendo com o que se faz aqui no Informativo. Eu pego o jornal e sinto que cada vez o jornal está melhor. Se fez uma revolução há pouco tempo atrás, os jornalistas estavam trabalhando com muita felicidade, todos satisfeitos, que podiam expressar todas aquelas qualidades que eles têm, e de repente chega a direção e diz, olha, nós vamos ter que aceitar o momento atual que nós estamos vivendo. Eu quero um jornal da mesma maneira como está sendo feito, mas diminuindo sempre que possível as nossas páginas, sem demitir ninguém, dando bastante qualidade, e não se discutiu mais. Nem o editor-chefe, que às vezes fica assim meio nervoso, ele não discutiu. Se é para fazer assim, que se faça. Não se notou a diferença. Inclusive quem nos fiscaliza lá em São Paulo, aquela equipe lá que analisa o nosso jornal, para sempre ter vocês têm os fiscais em cima de vocês, né? Para fazer um trabalho bom. Ele me disse ainda ontem, conversando com ele, o jornal continua o mesmo. Seu Oswaldo, nesse período de empresa, nasceu um grande concorrente da mídia impressa, que é a internet. Como é que o senhor vê o fato da internet estar se tornando também um meio de comunicação de massa? Bom, eu quero voltar ao meu passado, quando a comunicação era feita na praça pública das cidades, com um serviço de alto-falante que cercava toda a praça, e uma pessoa, por exemplo, em Alegrete, que recebia o jornal lá 2 dias depois de ser publicado em Porto Alegre, porque por trem, dá todas aquelas notícias para as pessoas que estavam ali. E já tinha gente que dizia, agora é o fim do jornal. O jornal, por que nós queremos jornal? Nós recebemos as notícias no alto-falante, não precisamos do jornal, ficamos 4 meses, mesmo 2 dias depois, ficamos sabendo de tudo. E o rádio, também quando veio o rádio, mataram o jornal de novo. E o jornal foi despertando, e hoje, no começo da internet, estava matando o jornal. E hoje o que eles dizem, mas que está ficando claro, o jornal vai continuar juntamente com a internet. Porque nós aqui hoje, o que nós somos? Nós somos rádio, nós somos jornal, nós somos TV, nós somos internet.
temos a TV e o jornal, e tudo isso que nós temos, no momento que os outros fazem, largam a notícia, o jornal está largando junto através da internet. O cara quer consultar, quer coisa melhor, mais explícita, ele vai para o jornal e vai ler. Então eu não vejo o fim. Ele tem que continuar se modificando como está fazendo. O trabalho de vocês hoje é um trabalho muito diferente do trabalho daqueles tempos, né? Mas eu não acredito que o jornal vá morrer. Seu Oswaldo, ao longo desses 45 anos, passaram muitos funcionários por aqui. Alguns, inclusive, se aposentaram na casa. Todos eles, e até hoje, todos têm acesso à sua sala. O que agrega a expressão da opinião e das sugestões dadas lá na sua sala para a empresa? Pode não parecer, viu? Porque a gente vai com um mando constante ficando meio ditador. Pode não acontecer, mas eu ouço todo mundo. Eu não discuto o problema, aceito o que eles estão me dizendo, porque os jornalistas estão a par de tudo. Eu tenho que cuidar daquela parte que não fira a parte, nossa parte assim, de continuar com o trabalho que nós prestamos a todos. Nós tínhamos em alguns lugares, nós fazíamos 4 páginas tratando de um assunto, se passou para metade e nós fazemos as mesmas coisas. Às vezes não fazemos no mesmo dia, mas no dia seguinte nós continuamos fazendo tudo aquilo. Eu sempre, conversando com meus jornalistas, eu digo, cuidado com aquilo que vocês escrevem, não firam ninguém, não machuquem ninguém, porque depois que o jornal publicou, para apagar aquilo, eu acho que nunca mais. E eu tenho a felicidade de ter isso. Quando chegam, muitos jornalistas, eles chegam com aquele entusiasmo da faculdade, com aquilo que eles aprendem lá dentro, e eu vou aceitando aquilo. E devagarinho nós vamos dizendo, olha, nós queremos a paz de todos dentro da verdade. Não damos chute para furar alguém e dizer isso, aquilo, aquele outro. Então vocês têm que ter a paciência, porque a imagem do jornal, por exemplo, em Lajeado, eu que ando por tudo que é parte do Vale do Taquari, eu sinto o que eles dizem do jornal. Eu sei o que eles pensam no informativo, porque o trabalho que os jornalistas fazem é aquele trabalho profissional legítimo, sem errar. Raramente acontece um erro, né? É muito difícil, mas agora nós dissemos isso aqui, era um pouco diferente. Mas eu aceito tudo. Você sabe, vocês vão lá, nós discutimos, nós paramos para cá e para lá, mas chegamos sempre num acordo. O nosso editor aqui, ele é meio danado, né? Você sabe que ele chega lá com umas ideias lá, a gente conversa com ele e vai conversando, e ele vai dizer tudo aquilo que ele tinha que dizer de uma outra maneira. Não é? De uma outra maneira. E nós temos gente competitiva para trabalhar aqui dentro. Porque perdemos só para grandes veículos, a gente perde o profissional, né? E isso é coisa que eu que converso com tudo que é gente que tem por aí, né? Tem negócios também em outras coisas, onde lido com outras pessoas, eles não têm uma reclamação assim contra nós. A comunidade nos aceita como um bom jornal. Quando é que nós temos discussões? Quando é que nós temos coisa? Normalmente não. Até foi publicado aquilo. O nosso relacionamento com as fontes que prestam as notícias, com as autoridades, com o povo, com quem presta serviço social, serviço econômico, é de ficar satisfeito, porque eu trabalhei em comunicação em muitas cidades. Eu comecei a trabalhar em Caxias do Sul, de Caxias do Sul eu trabalhei em Novo Hamburgo, de Novo Hamburgo eu fui para Alegrete, de Alegrete eu fui para o Paraná, trabalhei no Paraná, quando voltei para cá de novo, aí vim para Estrela e vim para Lajeado, daí fiquei aqui. Passados 45 anos, seu Oswaldo, o senhor ainda é um dos primeiros a chegar aqui na empresa, ainda faz parte da gestão da empresa, e a pergunta é: quais são os seus planos para daqui para diante, depois dos 45 anos de um informativo? Daqui para diante, os meus planos é viver a vida eterna quando eu morrer.
E de empresa, para empresas? A empresa, eu acho que a empresa vai continuar do jeito... Você sabe que eu tenho uma maneira meio diferente de administrar a empresa, né? Eu considero isso aqui a minha família. Quando às vezes tem que tomar alguma atitude, aquilo me dói demais, viu? Eu não queria que fizesse comigo. Então eu não faço com os outros. E nós temos gente aqui com 43 anos, 42 anos, trabalhando aqui comigo. Já tive pessoas que diziam, chegou na idade de aposentar, de ir para casa, para descansar. Eles estão prestando um bom serviço, né? Os editores tiveram a capacidade de colocá-los nos lugares onde ainda tem condições de trabalhar. E isso aí não prejudicou em nada o jornal. Eles não podiam pôr, por exemplo, uma pessoa numa certa idade, não vou citar o nome de ninguém, para ir fazer uma entrevista dos dias de hoje, trabalhar mas o jornal tem o dia de ontem também. E nós podemos usar isso. Eu estou tendo agora uma satisfação incrível com a Helena, né? Ela tem 40 e não sei quantos anos. Na televisão, olha o improviso dela. É um improviso incrível. O Celso, a gente sabe que o Celso é paradão, ele pensa bastante, ele anda devagar, é uma alma, uma santa alma. Onde é que os editores botaram ele? Naquilo que ele sabe fazer. Então eu manter esses funcionários que eu tenho aqui, eu consigo manter por causa dos editores que eu tenho. Porque se eu tivesse outros tipos de editores, e teve alguns já que falaram comigo, olha, não é tempo ainda, já passou o tempo deles, podemos aposentar para ficar lá. Não, o trabalho de vocês é transformar eles em jovens de novo, dentro daquilo que eles sabem fazer. E isso é que nós estamos fazendo, e é por isso que nós temos esse pessoal todo aqui. Para encerrar, nós vamos fazer uma brincadeira com o senhor. Nós vamos... eu vou lhe passar alguns assuntos, alguns temas. Eu gostaria que o senhor desse uma palavra, a primeira palavra que vier à sua mente, para cada um desses temas. Pode ser. O informativo. Um jornal que busca, ou é uma palavra só, satisfazer a comunidade, os leitores, satisfazer os leitores. Funcionários. No começo, excelentes. Jornalismo. Uma coisa linda. Internet. Atrapalhou. Lajeado. Quando cheguei, não saí mais daqui. Política. Complicado. Deputados. Também. Economia. Pouco entendo. Passado. Bom. Futuro. Melhor. Família. Excelente. Filhos. Também. Amigos. Ótimo. Ivone Vila, sua esposa. Uma surpresa, porque tu sabe que ela é minha esposa e me cuida como se fosse minha mãe, né? Oswaldo Carlos. Sempre não errar. Certo. Muito obrigado, seu Oswaldo, pela oportunidade de ter nos recebido. E agradeço também por ter vocês aqui trabalhando comigo e um excelente comando que eu não posso me... Eu gosto de xingar porque é um esporte que eu tenho desde guri, né? Mas vocês sabem que é por esporte, aí a coisa anda bem. Muito obrigado, seu Oswaldo. Meus parabéns pela sua realização. Eu que agradeço. Nós conversamos com Oswaldo Carlos Van Leeuwen, falamos sobre os 45 anos do Jornal Informativo, os 85 anos de idade do seu Oswaldo, como é conhecido pela comunidade de Lajeado e também do Vale do Taquari.